Boa tarde a todos. Dando continuidade aos nossos estudos, iremos iniciar hoje o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E este capítulo tem o título, Bem-aventurado os aflitos. E hoje nós iremos falar a respeito da justiça das aflições, causas atuais e causas anteriores das aflições, o bem e o mal sofrer, e o mal é o remédio. Neste capítulo, Kardec vem nos esclarecer a respeito das causas dos sofrimentos. Por que sofremos e de que forma devemos nos comportar diante do sofrimento. Por que, de que forma que devemos nos comportar diante do sofrimento? Porque aqueles que sofrem com resignação, com paciência, e há aqueles que sofrem se lamentando, se colocando no lugar de vítima, né? Então vamos analisar um pouquinho a nosso respeito. Como é que eu me comporto diante de um sofrimento? É a respeito disso praticamente o que esse capítulo fala. As aflições são as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos sofrimentos emocionais, físicos, espirituais, as enfermidades, os problemas financeiros, os problemas de relacionamento, enfim, a dificuldade de todas as ordens. Essas são as nossas aflições. Dentro do nosso conhecimento raso, estreito das questões espirituais, nós ainda não conseguimos compreender como podemos ser felizes diante de situações aflitivas. Porque é isso que Jesus nos diz nas suas bem-aventuranças, né? É isso que Jesus diz: bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome. E aí, nós não conseguimos compreender o que ele está querendo dizer com isso, porque é muito difícil ser feliz diante de uma situação dessa. Vamos então buscar compreender, dentro da visão espírita, o que Jesus quis verdadeiramente nos dizer com isso. No item 3, Jesus nos diz que as compensações de todas essas aflições só pode se realizar na vida futura. Aí qual é a nossa vida futura? A nossa vida no plano espiritual, quando nós saímos daqui para lá, que passamos lá na erraticidade durante um período, cada um vai passar por um período diferente. E as nossas próximas reencarnações, que nós não sabemos quando e nem como, mas com certeza sabemos que um dia reencarnaremos. E aí, por que será que nós só poderemos ser felizes na vida futura? Porque nós só vamos ser felizes quando nós atingirmos a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence a Deus. E por enquanto nós só teremos alguns momentos de felicidade. Então dá para entender o que Jesus está querendo dizer com a visão espírita, de que aqueles que sofrem serão bem-aventurados. Por quê? Alguém sabe? Porque é através do sofrimento que nós resgatamos as nossas faltas. Claro que naquela época a gente não compreendia, e vamos dizer a verdade até hoje, né? A grande maioria não compreende. E mesmo com essa certeza de que um dia seremos felizes,
É difícil compreender porque a utilidade de sofrer, né? Para ser feliz. Temos dificuldade de compreender a justiça do sofrimento. Com a lei da reencarnação, nós conseguimos alcançar esse entendimento. Mas com a crença numa única vida, não tem como compreender essas questões. Felizes os que choram, felizes os que têm fome. Aí a gente vê aí uns na miséria absoluta, outros, quer dizer, com uma riqueza imensa, né? Fica difícil compreender a justiça de Deus dentro disso. Por isso é que precisamos analisar dentro da lei de reencarnação. Quando nós analisamos dentro da lei de reencarnação, fica muito mais fácil compreender tudo. E só com a lei de reencarnação é que nós vamos compreender realmente as diferenças. Sem ela nós não compreendemos. Se nós admitimos a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem as suas perfeições. Deus é todo poderoso, toda justiça, toda bondade, pois sem isso ele não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir com capricho ou com parcialidade, tratando seus filhos com tanta diferença, dando a alguns todas as oportunidades e não dá a outros. Analisando Deus do ponto de vista de que ele é perfeição absoluta, isto é, que ele não tem o mínimo traço de imperfeição, nós não temos a menor condição de ofender a Deus. Nós fomos criados, fomos educados, sempre precisando pedir perdão a Deus. Nós precisamos pedir perdão a quem nós ofendemos. Se Deus se ofendesse, ele não seria Deus, porque não teria ainda superado esses sentimentos, portanto, não seria perfeito. Deus não se ofende, Deus não se magoa. Um dos seus atributos é a imutabilidade, que significa que ele é inalterável, invariável, inabalável, permanentemente estável. Por isso, ele não precisa perdoar, ele não se ofende. Quando eu digo às vezes nas aulas, as primeiras aulas, que a gente está de turma nova, que Deus não perdoa, o povo acha que eu sou maluca. De maluquinho todo mundo tem um pouco mesmo, né? Mas o povo acha que eu sou maluca, que aonde já se viu isso? Bem quer dizer, há centenas, milhares de anos acreditando nisso, aí de repente se vê de frente com uma maluca que diz que Deus não perdoa. Vocês já leram a história de Gandhi? Gandhi deixava isso bastante claro. Gandhi foi esbofeteado e depois a pessoa veio pedir perdão e ele disse que não tinha o que perdoar. E a pessoa se ofendeu novamente. Tem mais isso. E Gandhi disse, não me ofendeu, não fez nada para mim, quer dizer. Então é isso que a gente precisa entender. Que se eu tenho esse sentimento, eu me ofendo com o que o outro faz. Não é que o outro me ofendeu, eu me ofendo com o que o outro faz. Se eu já me liberei desse sentimento, eu não me ofendo. A dor, o sofrimento, as dificuldades da vida, pois tem uma causa. E como Deus é justo, essas causas há de ser justas. As aflições da nossa vida, os sofrimentos por que nós passamos, têm duas origens. Uma tem a causa na nossa vida atual, na nossa vida presente, e as outras em vidas anteriores. Muitas coisas que acontecem na nossa vida atual, nós conseguimos identificar.
que a causa é as nossas escolhas, que este sofrimento é resultado da escolha que nós fizemos. Portanto, são consequências de atos praticados aqui, nessa atual encarnação. Outras são consequências de atos praticados em vidas anteriores. Dessas nós não temos lembrança. Mas pode ter certeza que se nós estamos passando por algum sofrimento, nós temos responsabilidade sobre eles. Não existe essa, ai, por que comigo? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ai, porque eu não mereço isso. A gente ouve isso. Nós precisamos nos lembrar que nós somos espíritos milenares. E se vocês forem estudar a respeito dessa questão de milenares, é milenares mesmo. Não se esqueçam de que a grande maioria dos seres humanos foi expulsos de capela. Isso diz Emmanuel, que é entre 10 a 12 milhões de anos. Não, desculpa, 1000 anos. Outras fontes diz que em torno de 7 a 5 mil anos. Então vocês prestem atenção. Nós temos contas a acertar desde esse tempo. Se formos expulsos, estamos aqui nessa condição ainda, vamos trabalhar para não ser expulso de novo, né? Porque se não trabalharmos direitinho dentro das leis, corremos esse risco. E é importante ressaltar também que, mesmo naquele tempo, nós tínhamos liberdade de escolha. Se escolhermos não obedecer às leis de Deus, porque são esses os erros que nós cometemos, não obedecer às leis de Deus, a responsabilidade é nossa, tanto na vida atual, como no sofrimento da vida atual, como os sofrimentos que não se encontram aqui. A lei de causa e efeito é tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, o nosso sofrimento não é castigo. E nem nós somos vítimas de nada. Todo castigo que nós passamos não é castigo, não é punição, é colheita. Nós plantamos, uma hora vamos ter que colher. Por isso é necessário a gente observar bem e escolher bem as nossas sementes, né? E somente a lei da reencarnação nos explica as desigualdades, a má distribuição de riquezas, a de oportunidades, a diversidade das condições físicas e morais, porque uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição nessa atual encarnação. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros parece que tudo cai do céu, tudo vem fácil. No mundo que vivemos, não podemos aspirar a plena felicidade. Apenas teremos a felicidade relativa em alguns momentos. As provas e a expiação que nos fazem progredir quando bem suportada. Preste atenção nela. As provas em que vivemos e a expiação da vida nos fazem progredir quando bem suportadas. Que eu vou falar mais um pouco disso mais adiante. Não importa o que nós fizemos até aqui hoje, importa o que iremos fazer a partir desse momento. O que fez até 10 minutos atrás, esquece. Porque não tem como você mudar aqui. Tem como ir lá pedir desculpa, como ir lá pedir perdão, como ir lá reparar o erro cometido, né, com a pessoa. Mas o futuro a gente pode mudar. Como o Chico sempre diz, o passado não tem como mudar, mas tem como mudar o futuro.
porque o futuro está em construção. Amanhã é resultado de hoje, como hoje está sendo resultado de ontem. Mas quando eu digo ontem, eu não estou dizendo do ontem, eu estou dizendo de todo o passado que nós tivemos. Traduzindo, cada bem que fazemos anula um mal. Segundo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Quando foi feita a nossa programação reencarnatória, todos nós, sem exceção, fomos programados para sairmos daqui vitoriosos, vencedores. Ninguém veio programado para fracassar. Se fracassamos, é porque infringimos as leis de Deus. Portanto, depende de cada um fazer o exame de consciência franco, honesto, e nos avaliarmos, detectando nossas imperfeições e nossas más inclinações e procurar corrigi-las, mudando os nossos hábitos e comportamento. Isso é fácil? Não. Porque a maior dificuldade, a maior luta que nós temos é conosco mesmo. A luta íntima é a mais difícil de todos, que é a reforma íntima. Todos nós, habitantes deste planeta, sofremos porque a Terra não é um planeta feliz. Nós estamos em fase de transição, mas mesmo quando se transformar em regeneração, não será um planeta feliz. Nós estamos muito longe do planeta feliz. Teremos muito melhores condições do que atualmente. Mas é preciso saber sofrer, pois o sofrimento sem aceitação, sem resignação, é igual medicamento na prateleira. Não faz efeito, não atinge o objetivo. O sofrimento e resgate, se passamos esse sofrimento com paciência, com tolerância, com resignação positiva. Por que resignação positiva? Porque a resignação positiva é aquela aceitação que nós não ficamos lá de braços sentados esperando as coisas caírem do céu, de braços cruzados e sentados. É aquilo que nós temos paciência, nós somos resignados, mas nós lutamos de forma positiva para buscar o resultado de uma doença. Nós vamos ao médico, nós tomamos os remédios, nós procuramos todas as possibilidades. Se é financeira, vamos nos preparar para conseguirmos um trabalho melhor. Agora, a resignação daquele que está resignado e fica deitado, lamentando, isso não vai resolver nada. Com a resignação, a paciência, a tolerância positiva, nós passamos pelo sofrimento e resgatamos as promissórias. O mesmo sofrimento que nós passamos com lamentação e revolta, nós assinamos uma nova promissória. Por isso que Jesus diz: felizes os que sofrem, os que choram, os que têm fome, porque esses estão resgatando as suas faltas. Mas não basta sofrer, chorar e ter fome, não. Precisa passar por tudo isso respeitando as leis de Deus, amando o próximo. Certo? Não adianta passar por isso reclamando. Chegamos aqui com algumas promissórias a serem pagas. Mas ao longo do tempo, vamos pagando umas e adquirindo outras. Jesus vos disse muitas vezes que não coloca fardo pesado em ombros fracos. Então, se nós não conseguimos quitar as nossas promissórias, a responsabilidade é nossa. Não é que a carga está pesada. Porque o fardo é proporcional a cada um. Agora nós vamos para o último item e nós vamos falar
deste mesmo capítulo, o mal é o remédio. Na realidade, podemos traduzir esse título para a dor e o sofrimento é o remédio. Santo Agostinho nos diz nesse ensinamento que a terra é um vale de dores e que este é o mundo de prova e expiação, e esta é a causa de passarmos por intenso sofrimento. Santo Agostinho disse isso há 160 anos, hoje já houve uma mudança, nós sabemos disso. E ele nos orienta a bem dizer a Deus pelo sofrimento e não somente pelos bons momentos, para conhecermos o amor de Deus em todas as situações. E nos orienta também a imitarmos Jó, que nos foi dado como exemplo nas instruções desta página. Santo Agostinho diz assim, se referindo a Jó: imitai aquele que foi dado por exemplo, tendo chegado ao último grau de abjeção da miséria, deitado sobre uma estrumeira, que estrumeira vem de estrume, de lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Pois então, passando por todo o sofrimento, Jó ainda agradecia. Eu sempre que falo de Jó, falo isso aqui. Eu sei a história de Jó desde que eu nasci, porque a minha mãe contava essa história direto. Era uma história corriqueira dentro da minha casa. Acho que ela precisava disso, porque para criar 13 filhos, que ela teve 16, né? Mas 3 morreram bebê. Então ela criou 13. Então realmente era preciso ter muita paciência. Não é verdade? Desculpe, eu estou fazendo comentários a respeito da minha família. Jó é referência de paciência. Acredito que todos já ouviu esta frase, a paciência de Jó. Para imitarmos Jó, é necessário sabermos, mesmo que superficialmente, quem foi ele. Jó provavelmente foi contemporâneo de Abraão. Viveu no período dos patriarcas, antes de Moisés. Quer dizer, mais ou menos 700 anos antes de Moisés. Portanto, na época de Jó, não existia as leis mosaicas. Como eu já disse aqui várias vezes, vou voltar a repetir. Já falamos muitas vezes aqui que a maioria das pessoas justificam as leis de Moisés dizendo que o povo daquela época era muito atrasado. Vocês acabaram de ouvir a história de Jó. 700 anos antes de Moisés. Será que na época de Jó e de Abraão o povo era mais evoluído do que na época de Moisés? 700 anos depois? Quer dizer, o povo 700 anos antes era mais atrasado, que precisava daquelas leis de Moisés? Pois não consta nas escrituras que nem Abraão e nem Jó tenha cometido nenhum crime. Pensem nisso, analisem isso. Vamos à história, isso está nas Sagradas Escrituras, viu, gente? Vamos à história de Jó. Vamos encontrar a história de Jó no Antigo Testamento, no livro que leva o seu nome. As escrituras relatam que Jó era casado, tinha 10 filhos, era o homem mais rico da região onde vivia e um homem muito fiel a Deus. Jó era um homem de bem. Vocês querem conhecer um homem de bem? Vocês leiam o capítulo 17, o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá
tem todas as características de um homem de bem. Jó está dentro dessas características. Aí vocês comparam. Conta a história com I, que o demônio alegou que a fé de Jó era superficial e interesseira, que ele tinha fé porque vivia com saúde e a família com riqueza. Para provar que o demônio estava errado, Deus permitiu que o demônio atormentasse Jó. Provavelmente esse Deus era Javé, né? Porque o Deus que Jesus nos apresenta não faria isso, não. Demônio, nas escrituras, vem do grego. E ele significa um espírito familiar ou gênio do mal como um gênio do bem. Sócrates tinha o seu próprio demônio, que na realidade não se chamava demônio, chamava daimon. Só com o tempo que o demônio passou a ter a denominação do mal e todas as denominações de toda denominação de demônio, de satanás, de todos isso, daimon passou a ter essa denominação. Mas demônio nada mais é do que espíritos perversos e obsessores. Continuou na história, com a permissão de Deus, o demônio tirou tudo de Jó, a riqueza, os filhos, a saúde, e Jó não se virou contra Deus. A doença era tão grave que ele ficou deformado e os amigos não conseguiam reconhecer. Mas mesmo assim, Jó continuou tendo fé e respeitando a Deus. E dizendo assim, nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. Deus me deu tudo que eu tinha e Deus tirou. Louvado seja o teu nome. E esse é o comportamento que Santo Agostinho nos orienta a adotar. O exemplo de Jó. O exemplo de retidão moral, íntegro, reto, de paciência e fé. Vocês aqui, de verdade, vocês acreditam que Deus, eu estou falando do Deus verdadeiro, do Deus Pai que Jesus nos apresenta, que Deus faria negociata com o demônio? Vocês acreditam que Deus faria barganha com o demônio? Vocês acreditam nisso? Então quer dizer, tudo isso está no Velho Testamento, mas essas histórias se referem a Javé. Não se referem a Deus Pai. E São Agostinho nos diz que quando desencarnado, enquanto estávamos no mundo espiritual, nós, antes da nossa reencarnação, na época que foi para nós reencarnarmos, nós escolhemos as nossas provas, nos julgando fortes o bastante para suportar e vencê-las. Como que nós escolhemos as nossas provas? Nós temos acesso no mundo espiritual em todas as faltas cometidas e analisando o que é necessário passar para resgatar tudo aquilo, nós escolhemos todas as provas possíveis que possamos resgatar as nossas faltas, mas chegando aqui com o esquecimento e com os atrativos do mundo, nós tomamos outros caminhos. E por isso, muitas vezes, como eu já expliquei no início, nós não conseguimos porque passamos pelo sofrimento nos lamentando. O melhor e o mais eficaz remédio
aos que se encontram atacados pelas obsessão e com a necessidade de refazer a sua reforma íntima, é assumir as responsabilidades por tudo aquilo que sentimos, pensamos e agimos, não responsabilizando os outros por aquilo que nos pertence. A quem pertence o sentimento que nós carregamos? O sentimento de mágoa, de melindre, de raiva. A quem pertence? Pertence a nós. Não pertence ao outro. Ah, eu estou magoada porque a Flávia fez isso para mim, então eu estou magoada. Aí eu me carrego de mágoa, de ódio e tudo, e a culpa é da Flávia. Nós precisamos nos responsabilizar. E quando nós tomamos consciência disso, nós passamos a fazer o que Jesus nos ensinou. Vigiai. Vigiai e orai. Para nos libertarmos de todo sentimento. A quem pertence o sentimento que você carrega? O sofrimento com paciência e aceitação é promissória quitada. O sofrimento com revolta e lamentação é promissória assinada. Por isso é necessário sofrer bem, pois o mal sofrer nada resgata. Se o que aqui passamos é colheita daquilo que plantamos, vamos selecionar as sementes. A fé nos dá esperança e nos dá força para vencermos as nossas dificuldades. Santo Agostinho nos diz que sabemos que quanto maior é a luta e mais forte e difícil é a prova, maior é a vitória e a glória. Vamos refletir sobre isso? Vamos analisar sobre isso? Vamos tentar realizar a nossa reforma íntima para que no final da nossa jornada aqui possamos sair vencedores? Boa tarde, gente. Muito obrigada pela paciência, que hoje eu tinha muito tempo para falar, né? E eu não gosto de falar. Tá? Aí vocês ficaram hoje me ouvindo 40 minutos. Para encerrar? Bom, a Flávia abriu o nosso trabalho com pedidos. Vamos encerrar com agradecimento? Então vamos respirar bem fundo, nos colocar de forma bem confortável na cadeira, relaxar o nosso corpo físico e nos mentalizar aos pés do Senhor. Senhor, aqui estamos, diante de Ti, para agradecer-te. Agradecemos, Senhor, pelo nosso corpo perfeito, por poder ouvir, falar, caminhar. Obrigado, Senhor, por ter uma casa para voltar. Obrigado, Senhor, porque tem alguém que nos espera. Obrigado, Senhor, pelo teto que nos abriga, pelo agasalho que nos aquece. Obrigado, Senhor, pelo meu alimento, pela mesa farta. Obrigado, Senhor, pelo meu leito macio e aconchegante. Obrigado, Senhor, pela minha família, pela bênção, Senhor, de ter uma família.
Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de conhecer um pouquinho de Ti. Senhor, Tu nos conhece as nossas qualidades e as nossas imperfeições. Conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Por isso te rogamos, Senhor, nos abasteça da tua energia. Faça dos nossos corações a sua morada. Ilumine as nossas mentes. Que possamos sempre ser gratos por todos os bens que nos destes. Que as nossas mãos, Senhor, sejam sempre instrumentos de semear o bem. Que a nossa voz se levante apenas para te louvar. E que a cada dia, Senhor, possamos estar melhores do que os dias anteriores. E que a cada dia, Senhor, possamos nos aproximar um pouquinho mais de Ti. O nosso obrigado, o nosso mais profundo obrigado, Senhor. Mestre Jesus, receba todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão e todo o nosso amor. Que assim seja.